gravação. Abre tua câmera com áudio. Bom dia, galera. Vocês conseguem me ver, me ouvir perfeitamente? Opa, tudo bem então. Então vamos iniciar a nossa aula. Como vocês já viram aí, a gente vai estar falando sobre estatística básica na nossa aula de hoje. É um tema extremamente necessário para vocês. Vocês vão perceber que esse conteúdo é um conteúdo que existe uma completa dependência no concurso, e todo concurso, toda prova, todos os anos, a gente vai ter uma quantidade razoável de questões sobre esse tema. Além disso, esse tema ele vai ficar vinculado não só com a matemática, ele vai surgir em diversos outros conteúdos, como por exemplo, a geografia, ele vai lidar com estatística, as ciências em geral, eu vou tratar também a química, a física, elas vão sempre ter uma abordagem sobre estatística também. Inclusive, estatística é aquele conteúdo que eu falo que mesmo que no futuro a sua escolha seja um curso de humanas, pode crer que em algum momento da sua graduação a estatística vai surgir, seja ela voltada para a sua área. Por exemplo, se você pensasse, eu quero cursar psicologia, porque psicologia não tem matemática, eu não curto matemática. E aí você vai para o curso e encara de vez assim, primeiro período, segundo período já tem estatística. Por quê? Porque estatística é um tema que ele aborda diversas áreas. Então você vai estudar indiretamente esse tema, obviamente na graduação de uma forma mais aprofundada. Como nossa aula ela é voltada para o concurso, para o Enem, para o UERJ, a gente vai ter que tratar de uma forma bem superficial, que é o necessário para você conseguir lá chegar na sua prova e destruir aquela questão. Beleza? Vamos lá começar. Deixa eu transmitir aqui o nosso slide. Ok. A partir de agora vocês vão escutar só a minha voz. Quando eu precisar fazer algum apontamento, eu volto e vocês veem minha cara feia de volta. Continuando então aqui, vamos começar com o conceito de população e de amostra. Bom, em estatística, um conjunto de objetos, de indivíduos ou de ocorrências, podemos considerar todo o conjunto chamando de população, ou parte desse conjunto chamamos de amostra. Então, galera, na real, esse aqui é o início da brincadeira. O que significa população e amostra? Isso é totalmente necessário. E aí pensa o seguinte, população vai ser um conteúdo que você vai ter um universo envolvido. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem situações que a gente meio que analisa de uma forma, porém, quando você vai fazer aquela questão, ela é feita de outra forma, porque tem muita pegadinha nessa situação. Por exemplo, se eu pensasse e perguntasse para vocês o que é a população e o que é a amostra, e vou dar um exemplo agora. Se nós considerarmos assim, a população do município do Rio de Janeiro, por exemplo, e se eu perguntasse para vocês o seguinte, a população ela pode ser classificada como população finita ou população infinita, ok? E se eu perguntar sobre a população do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, essa população ela é considerada o quê? Ela é uma população finita ou uma população infinita, na opinião de vocês? Comece aí. Ana Júlia falou que é finita. Bom, mas alguém tem algum parâmetro, tem algum apontamento para fazer sobre é finita ou é infinita? Lembrando que eu estou perguntando sobre a população do município do Rio de Janeiro. A população é considerada população finita ou infinita? Então é o seguinte, vamos classificar então. O que é uma população finita? População finita é aquela que você consegue elaborar uma estratégia de contagem. Se você consegue contar, é porque é uma população finita, ok? Não vem com essa ideia de finita porque termina e infinita porque não termina. Vamos tomar cuidado porque nem sempre é assim na matemática, tá? Então, no caso do município do Rio de Janeiro, eu posso afirmar então que a população do município é uma população matematicamente infinita. Por quê? Porque eu não consigo elaborar uma estratégia de contagem. Porque a cada segundo, a cada minuto, eu sei que tem alguém que está falecendo e alguém que está nascendo. Ou seja, o número ele não para momento algum, ele vai ficar nesse ciclo eterno. Enquanto a gente está aqui, enquanto não tiver extinção dos humanos, a gente está por aqui.
Então, nesse caso, a gente tem que tratar a população, nesse caso do município do Rio de Janeiro, como população infinita, por não ter uma estratégia de contagem. É um pouco abstrato, porque se você falar população infinita, dá uma ideia de muita coisa. A gente sabe que a população ela é limitada nesse sentido, porque a gente tem uma região territorial. E não tem como colocar infinitas pessoas ali dentro, tecnicamente. Mas, matematicamente, a gente tem que lidar como se fosse infinito. Beleza. Agora, se eu perguntasse sobre a amostra, o que seria a amostra? A amostra, basicamente, vai ser um pedaço da população, ok? Então, por exemplo, se eu pegasse dentro do município do Rio de Janeiro e eu separasse em categorias, exemplo, eu separasse homens, mulheres, crianças e idosos. Você percebe que eu criei amostras da população, ok? Se eu considerar o município do Rio de Janeiro uma população, eu posso subdividir em 4 categorias: adulto, criança, idosos e esqueci outro, e criança, tá? Enfim, você pega e categoriza a população. A partir daí, você tem uma amostra. Então, o que é uma amostra? É um pedaço da sua população. Exemplo que a gente vive no dia a dia. Quando você recebe a amostra grátis de algum perfume, por exemplo, aquele perfume, obviamente, ele não é o perfume completo. A amostra é um pouquinho lá do seu conteúdo do perfume total, correto? Aí sim, nesse caso, a pequena amostra, eu tenho aqui como literalmente a amostra. E o perfume completo vai ser a minha população. Isso se eu considerar o vidro do perfume sendo a população. Por quê? Dependendo da sua abordagem, tudo pode mudar. Porque eu posso falar diferente. Se eu falasse que a população seria o galão da empresa que fabricou o perfume, aí já muda tudo, porque a partir de agora o vidro ele deixa de ser a população e passa a ser a amostra. Então depende do seu referencial e esses cuidados que a gente tem que ter. Dependendo da sua abordagem, a gente vai lidar como a população ou como amostra. E isso aí é confuso em certos aspectos. A gente tem que estar ciente de como interpretar isso, inclusive. Vamos voltar para o nosso slide. Bom, outra coisa importante é falar sobre as frequências. O que é uma frequência? Nós temos 2 tipos de frequência. A frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência absoluta? Está aqui no nosso slide que a frequência absoluta de cada variável é o número de vezes que essa variável vai aparecer. E a frequência relativa de cada variável é a razão entre a frequência absoluta e o número total de elementos. Ou seja, agora a gente tem que tomar alguns cuidados, porque nós temos 2 frequências, a absoluta e relativa. A absoluta, falando de uma forma mais simplificada, a absoluta é o número que você tem, beleza? E a relativa, a gente lida muitas vezes como valor percentual. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem na prática como que funciona isso. Vamos supor que a gente volte aí à nossa época que a gente estava presencialmente e, para quem estudou, né, todo mundo estudou, sabe que geralmente o professor na escola ele tem aquele diário de frequência de cada aluno, correto? E aí tem separado a turma e lá tem toda a sua frequência escolar, individualmente, no caso, aluno por aluno. Agora, vamos supor uma hipótese que eu tive 10 aulas, correto? Sendo que dessas 10 aulas, o aluno só foi a 5 aulas, só participou de 5 aulas. Agora, se eu perguntasse qual é a frequência absoluta, qual é a frequência absoluta desse aluno que faltou 5 aulas de um total de 10? Se eu perguntar a frequência absoluta, é o valor fixo. Se ele foi a 5 aulas, o valor da frequência absoluta é 5, ponto final. Mas, se eu pensasse como frequência relativa, aí a ideia muda. Por quê? Relativa, lembra, eu falei, tem relação com o percentual. Então, se eu perguntasse qual é a frequência relativa desse aluno, significa que ele frequentou 50% daquelas aulas. Lembrando que eram 10, ele frequentou 5. Ou seja, frequência absoluta é o valor real, o valor numérico, e a frequência relativa é o valor percentual.
e não podemos confundir uma coisa com a outra. Show de bola? Então, frequência absoluta e relativa é outro ponto que a gente vai ter que sempre entender do que está falando na questão. Show! Voltando para o slide. Bom, olha para o nosso exemplo. Considerando o conjunto de torcedores igual a 80 mil, dentro dos quais 40 mil são flamenguistas, 20 mil são corintianos, 12 mil são atleticanos e 8 mil são gremistas. Bom, vamos começar com a pergunta. Se nós considerarmos esses 80 mil torcedores, a gente vai estar falando, nesse caso, que os 80 mil torcedores, eles são uma população ou eles são uma amostra, na opinião de vocês? A Ana Júlia falou que é uma população. Bom, alguém discorda? Alguém tem uma outra ideia sobre esses 80 mil torcedores? Ou todos vão ficar com isso? Tá, enfim, vamos partir então para a seguinte situação. A gente sabe que no dia a dia não existem somente 80 mil torcedores. Nós temos aí, não sei contar, porque acho que é impossível contar a quantidade de torcedores, mas com certeza a gente tem mais de 1 milhão aí de torcedores. Lembrando que a gente está considerando aqui uma população que é mundial. A gente não está lidando só com o Brasil, mesmo que na questão a gente está falando só de times brasileiros. Mas, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado com a abordagem, como eu falei. 80 mil, a gente sabe que não é a quantidade total de torcedores que existe no mundo, né? Mas, nesse caso, a gente está lidando com 80 mil como se fosse população. Agora, se eu considerar a população mundial, com certeza esses 80 mil torcedores são amostra. A gente tem que tomar cuidado com isso, como eu falei. Beleza? Então, voltando, esses 80 mil que estão nessa questão são uma população. Ok? Então, a Ana Luísa tinha perguntado se é amostra. Não, Ana Luísa, é uma população. Você só vai considerar essa população como uma amostra se eu considerar com relação à população mundial, que aí muda todo o processo. A Ana Júlia fez uma pequena comentário sobre os flamenguistas, são sempre os maiores, né? É discutível, eu não sou flamenguista, então não posso concordar com esse tipo de coisa. Mas enfim, continuando aqui, vamos pensar no seguinte. Se nós pegarmos individualmente cada time, nesse caso, a gente vai ter algumas coisas para considerar. Por exemplo, se eu perguntasse sobre o Flamengo, nesse contexto, qual é o valor absoluto dele? São 40 mil. Lembra que o valor absoluto é o número que está propriamente dito. Ou seja, o flamenguista, nesse caso, representa 40 mil como valor absoluto. E se você considerar o valor relativo, ele vai ser 50%. Por quê? Porque a população, nesse caso, tem 80 mil. Se a amostra do flamenguista são 40 mil, significa que a amostra é metade da população, 50% no caso. Show! Agora, se a gente considerar o Corinthians, ele tem 20 mil torcedores, segundo a nossa pesquisa. Então, se eu pensar em 20 mil com relação ao total, eu posso afirmar que o valor absoluto do Corinthians são 20 mil, enquanto o valor relativo são 25% do total. Da mesma forma, eu penso como o Atlético. O valor absoluto para o Atlético são 12 mil e o valor relativo são 15%. Da mesma forma que o Grêmio são 8 mil de valor absoluto e são 10% como o valor percentual. Show de bola? Então, a gente já sabe diferenciar o que é valor relativo e o que é o valor absoluto. Show de bola? Agora, vamos pensar de novo, fazendo uma comparação com outras coisas que nós já sabemos. Primeiro, a estatística é um assunto que vai lidar com muita pesquisa, beleza? A gente vê muita estatística no nosso dia a dia. Exemplo, se você para assistir um telejornal da vida, você com certeza vai lidar com estatística, no sentido de, tem uma pesquisa sendo feita, tem um gráfico sendo mostrado. Se tiver qualquer uma dessas situações, a gente já tem um dado estatístico para trabalhar. Inclusive, a gente tem mecanismos no Brasil e em outros países também para fazer a contabilidade da estatística. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente tem o IBGE,
né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e trabalham completamente, né, pegando todos os dados de pesquisas e fazendo aqueles gráficos maravilhosos para simplificar o nosso entendimento, né? Imagine uma pessoa leiga que não entenda tanto de números, que não entendam tanto de dado estatístico como si só, mas se você produz um gráfico de uma forma simples, a pessoa mais simples, sem conhecimento, ela pode sim entender, porque a estatística tem essa importância. Ela pega um dado que pode ser complexo ao princípio e simplificar de uma forma gráfica ou em forma tabelada para você conseguir entender mais simplificamente. Show de bola? Então, voltando aqui, vamos voltar aqui para o slide. Aqui eu criei uma tabela, galera. Observa a minha tabela. Eu tenho aqui a junção de tudo que a gente falou. Os flamenguistas, nesse caso, eles são 40 mil como frequência absoluta e são 50% como frequência relativa. Os corintianos são 20 mil como absoluta e 25 como relativa e assim por diante com os outros times também. Porém, o que é importante para a gente ficar ciente aqui? Quando vocês observarem a frequência absoluta, qual é a sua pegadinha aqui? Se você somar todos os dados, todas as frequências absolutas, o total tem que ser a população completa, ok? Ou seja, a soma das frequências absolutas vai resultar na população que você tem. Nesse caso, a população são 80 mil, ok? Tem população de 80 mil. Agora, com relação à frequência relativa, é um pouco diferente, porque como é em percentual, se você somar todas as frequências relativas, o seu resultado tem que ser 100%. Lembra que 100% é tudo. Então, voltando, frequência absoluta, somei tudo, vai dar a população. Frequência relativa, somei tudo, tem que dar 100%. Show? E não temos mais dúvidas nesse sentido. Bom, obviamente, como já tinha falado antes, a gente vai lidar muito com gráfico, beleza? Só que aí a gente tem algumas ressalvas para considerar. Existem vários tipos de gráficos, beleza? O primeiro que a gente está falando é o gráfico de barras. A gente tem um exemplo aí sendo demonstrado para vocês. O problema é que nem sempre o gráfico ele é um gráfico exatamente fiel à informação que ele quer passar. O que eu quero dizer com isso? Tem muito gráfico que é impreciso. Nesse caso, vamos supor que a gente não saiba qual é a quantidade de cada torcedor. A gente acabou de falar no slide anterior da quantidade do Flamengo, do Corinthians, do Atlético e do Grêmio. Mas vamos supor que nós não saibamos a quantidade. Vamos olhar pelo gráfico para vocês conseguirem entender, se você não tivesse nenhuma informação prévia, se vocês conseguiriam afirmar completamente, com certeza, o valor daquilo. Primeiro, se a gente considerar o Flamengo nesse contexto desse gráfico, eu posso afirmar que, no caso do Flamengo, ele representa 40 mil. Por quê? Porque o gráfico está exatamente batendo a informação que a gente já sabia. Com relação ao Corinthians, eu também posso afirmar que ele tem 20 mil, porque o gráfico está bem preciso para isso. E aí nós temos o caso do Atlético. Só que aí tem o nosso primeiro problema. Por quê? Porque se você pensar no Atlético, eu não consigo afirmar, olhando para esse gráfico, qual é o quantitativo de torcedores. Eu não tenho como afirmar isso. Por quê? Eu só posso afirmar que ele tem mais de 10 mil torcedores e com certeza tem menos do que 20 mil. Eu não sei o valor exato de torcedores do Atlético. Embora a gente saiba que a quantidade, se eu não me engano, eram 12 mil pela tabela anterior. Mas se nós não tivéssemos tabela, olhando só para o desenho desse gráfico, a gente não tem essa informação. Ou seja, esse gráfico ele não é um gráfico preciso, é um gráfico que deixa em aberto algumas coisas. Observe que a mesma coisa vai acontecer com o Grêmio, porque se você pensar na situação gremista aqui, eu posso afirmar que eu tenho mais do que 0 e menos do que 10 mil. Eu não sei quantos exatamente são. Ou seja, galera, esse gráfico, como eu tinha falado, ele é um gráfico impreciso. Show de bola? E esse tipo de gráfico, geralmente, ele surge no meio da sua questão só para confundir você, para deixar você com alguma pulga atrás da orelha ou para você cair em alguma pegadinha que aquela questão possa ter. Show de bola? E, obviamente, a gente tem outros tipos de gráficos. Vamos ver os outros aí para vocês terem um parâmetro.
Além do gráfico de barras, nós também temos o gráfico de colunas, o que é meio óbvio. Mas pensando agora com o gráfico de colunas, observa que eu estou com o mesmo problema do gráfico de barras, porque eu sei exatamente quantos flamenguistas são, quantos corintianos são, mas eu não sei quantos atleticanos nem quantos gremistas, porque esse gráfico também é impreciso. Beleza, já falamos de dois tipos de gráficos, de barra e de coluna. Tranquilão. Obviamente, a gente tem o outro gráfico, que é o gráfico de setores. Bom, o que é o gráfico de setores? O gráfico de setores, a gente tem que tomar cuidado porque a gente geralmente chama ele de gráfico de pizza, ok? Por um motivo óbvio, né? Vocês estão vendo aí a pizza sendo formada com fatias. E a gente fala muito isso na matemática, que o gráfico de setores é considerado o gráfico mais simples. Por quê? É um gráfico, como eu falei, que uma pessoa que não tenha quase entendimento matemático, ela consegue entender muitas das vezes a informação. Por exemplo, se eu perguntasse para qualquer pessoa, mesmo que ela não saiba tanto matemática assim, e eu perguntasse, segundo esse gráfico, qual é a maior população, qual é a maior amostra que eu tenho, qual é a maior quantitativa de torcedores que eu tenho, com certeza uma pessoa poderia olhar e pela cor, se ela não souber ver número, ela consegue me responder, porque ela observa a maior fatia ali, a fatia que está amarela. Então eu vou olhar a legenda embaixo, amarela ali é o Flamengo, ou seja, o Flamengo ele representa uma maior quantidade de torcedores dessa população. Show? Então esse gráfico é um gráfico mais simples. Porém, a gente tem o seguinte, se nós quiséssemos elaborar uma geometria por trás daquilo ali, a gente pode com certeza trabalhar com a ideia que a circunferência tem 360 graus. Se eu sei, por exemplo, que o Flamengo ele representa aí no valor percentual 50%, eu calcularia 50% de 360 graus, que é a circunferência completa. E isso aí vai me gerar 180 graus, ou seja, nesse gráfico de pizza, o Flamengo ele representa 180 graus. Da mesma forma que o Corinthians ele está representando 90 graus. Da mesma forma que no caso do Atlético ele representa 54 e no caso do Grêmio 36 graus. Lembrando que se você somar todos esses setores, você vai ter que ter o resultado 360, porque é o valor total da circunferência. Show, gente? Lembrando, se tiver qualquer dúvida nessa explicação, já aproveitem e já falem logo, beleza? Embora essa matéria seja relativamente fácil, né? Bom, distribuição de frequência, que aí já começa a ficar mais complicadinho. Algumas coletas com muitos dados não favorecem a elaboração de tabelas detalhadas. E nesse caso, é mais interessante agrupar os valores em determinados intervalos que apresentam a mesma amplitude. E aí, galera, observa que vai começar a aparecer algumas palavras-chave para a estatística. Primeiro, distribuição de frequência. Pensa comigo aqui. Se eu pensasse como a realidade do professor, pensa como professor na escola. Vamos supor que aquele professor tem uma turma que tenha 50 alunos. Ok. E aí suponham que chegou alguma fiscalização lá para o professor e a pergunta que fizeram para o professor com relação à sua turma, professor, como que está o desempenho dos alunos? Você consegue me responder quantos alunos estão com notas boas, quantos alunos estão com notas ruins e quantos estão com notas medianas? Se o professor ele não tem controle sobre o diário de presença e de frequência dele, ele vai ficar muito confuso para responder isso. E além disso, esse tipo de informação que foi perguntado não é uma coisa fácil de se fazer usando o gráfico. Por quê? Se eu estou pensando em 50 alunos, se ele fosse fazer um gráfico individualmente, ele teria que ter 50 informações no gráfico dele. Só que aí não é interessante. Por quê? O gráfico vai ficar poluído. E aí ele dificulta o entendimento, perdendo o sentido. Porque o gráfico não é para complicar. O gráfico é para simplificar. E aí, nesses casos que você tem muita informação misturada, você muitas das vezes, não vai optar em usar gráficos. Você vai optar em fazer distribuição de frequência. O que é isso?
você vai agrupar, você vai criar grupos. Por exemplo, se eu pensasse como esses 50 alunos da sala de aula, eu poderia criar categorias. Por exemplo, se a nota for de 0 a 10, eu poderia criar a categoria quem tirou entre 0 e 3, quem tirou entre 3 e 6, quem tirou entre 6 e 9 e quem tirou entre 9 e 10. Pronto, eu criei categorias. Por quê? Fica mais fácil de você sintetizar a informação e elaborar uma pesquisa estatística para aquilo. E aí, nesses casos, você vai ter que criar uma amplitude para a sua distribuição de frequência. E aí, vamos lá, o que é uma amplitude? A amplitude vai ser a diferença entre o seu maior dado estatístico e o seu menor dado estatístico. É isso. Por exemplo, no caso desses alunos, vamos supor que a menor nota que foi registrada seja a nota 1. Beleza. E vamos supor que a maior nota que foi registrada seja a nota 9. Ou seja, eu tenho nota 9 sendo a maior e nota 1 sendo a menor. Qual é a amplitude da minha pesquisa? É só você pensar, beleza, se a maior foi 8 e a menor foi 1, eu faço a subtração, 9 menos 1, que vai dar 8. Ou seja, nessa pesquisa, a amplitude é uma amplitude de 8. Show de bola? Deu para entender, galera, o que é uma amplitude? Respondam para mim, por favor, para não avançar e deixar vocês desorientados depois. Tá, beleza. Então, eu estou falando muito hoje, desculpa, porque hoje tem muito desenho. Como eu não consigo desenhar esse quadro maravilhoso aqui, é desenho no slide para vocês. Beleza, voltando aqui. Vamos pegar um exemplo aqui agora no slide para vocês observarem. Bom, nesse exemplo, em uma Olimpíada Estudantil, com alunos do primeiro grau, foi medida a altura de cada um dos 50 participantes, encontrando-se os seguintes valores em centímetros. Ou seja, já sabe que nesse caso, fazer gráfico é uma coisa que vai dar trabalho, porque eu tenho quantos participantes? 50 participantes. Imagina criar um gráfico para 50 pessoas com alturas que são diferentes, porque as pessoas não necessariamente têm a mesma altura. E se eu falasse que a pesquisa foi realizada e foi encontrado esses valores que estão aqui? Observa que eu tenho aqui 50 medições para 50 pessoas dessa pesquisa. Agora, suponha que eu seja o fiscal dessa prova, dessa Olimpíada aí. E eu pergunte para vocês, qual foi a maior altura que foi registrada nessa pesquisa? Respondam para mim. Qual é a maior altura que foi registrada nessa pesquisa? Lembrando que todas as informações que estão no slide, elas são todas em centímetros. E aí, respondam para mim, galera. Quem é a maior altura registrada? A Ana Júlia falou que é 1,72. A Ana Luísa já falou que é 1,78. O Dionato já falou que é 1,79. Ou seja, já está dando porradeira aí no chat. Por quê? Porque vocês estão observando que essa informação que está jogada no slide está completamente confusa. Porque é muita informação misturada. E aí, isso aí, estatisticamente, é uma porcaria. Você pode pegar esse trabalho e jogar no lixo. Por quê? Ele não tem valor. Agora, para fazer uma pesquisa estatística com qualidade, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar o que nós chamamos de rol. E o que é o rol? Você pega um monte de informação que a princípio está bagunçada e você organiza. E aí fica muito mais fácil. Por exemplo, alguns aí entraram em acordo que é 179, correto? Mas está muito desorganizado isso daqui, dá trabalho, vocês não conseguem informação com velocidade. Agora, para bugar de vez, qual foi a menor altura registrada? A maior já demoraram para achar. E qual é a menor altura registrada nessa pesquisa que está aí? 1,50, 1,51? Tá vendo que, de novo, gera confusão. Por quê? Porque eu falei para vocês, os dados estão confusos, não estão organizados. Agora, se tu organiza, olha que facilidade se torna. Observa que agora eu construí o rol. O rol, como eu falei, é quando você pega as suas informações bagunçadas e organiza. E agora fica lindo, olha que beleza. Tu sabe quem é o menor, tu sabe quem é o maior com muita tranquilidade.
E aí fica com essa dica já de imediato. Se tiver muita informação bagunçada na sua questão, organiza ela antes de fazer o seu cálculo estatístico. Porque tem questões que vai ser obrigado, você vai precisar organizar. Óbvio que vocês têm que ter ciência que na hora da questão do Enem, da UERJ, a gente não vai ter 50 dados estatísticos para você colocar em ordem. Não é tanta coisa assim. Aqui no slide eu estou tendo essa liberdade de fazer com muita informação para você ver de fato que fica confuso se não está organizado. Ainda mais eu que tenho toque de organização, se eu ver bagunçado, eu vou organizar. Tem essa complicação ainda. Beleza, agora que você já sabe quem é o rol, você pode me responder, inclusive, quem é a amplitude. Respondam para mim, quem é a amplitude dessa pesquisa? Lembra que a amplitude, como eu tinha falado antes, é a diferença entre o seu maior dado e o seu menor dado. E aí? O Jonathan falou que a amplitude é 29. A Ana Júlia falou que é 29 também. Beleza, então a gente já sabe o que é uma amplitude. Vamos ver aqui então. Amplitude total. A gente vai usar a letra H, ok? H maiúsculo. Por favor, não confunda com H minúsculo, porque significa outra coisa. Notamos que nesse caso a menor estatura é 1,50 e a maior é 1,79. Assim, a amplitude total vai ser 179 menos 150, que vão dar 29 centímetros. Ou seja, a sua amplitude dessa pesquisa é uma amplitude de 29 centímetros. É a diferença entre o seu menor e seu maior dado estatístico. Show de bola! Já sabemos então o que é a amplitude total. Daí, galera, vamos fazer como tinha falado antes. Vamos pegar essas informações e vamos agrupar em classes. O que eu fiz nesse caso? Observa que nesse caso eu tenho aqui as estaturas sendo demonstradas, ok? E se você observar, eu criei classes para separar essas pessoas, porque eram muita gente, 50 pessoas para fazer a tabela, fica confuso. Observa que eu tenho aqui, ó, 150 a 54. Uma pergunta que pode se fazer para você aqui agora. O que diabo significa esse símbolo que está aqui no meio? E aí, alguém me responde o que significa esse símbolo que está aqui no meio representando a estatura? Produção também, por favor, me ajuda aqui, porque sumiu meu retorno de vídeo. Voltou. Então, observa aí. Deixa eu ver a resposta que vocês falaram. A Ana Júlia falou que não faz a menor ideia. Gente, esse símbolo aqui, ele significa até. Significa literalmente até. Então, se você interpretar cada classe, o que significa a primeira classe? Quem tem entre 150 até 154 centímetros. Lembra que quando eu falo até 154, significa que quem tem 154 não está nessa classe. Eu estou falando quem tem até 154. Ou seja, vai entrar nessa categoria, nessa classe, quem tem até 153,99. Se o cara tem 154 exato, ele vai para outra classe, porque na outra classe é quem tem de 154 até 158. Show, galera? Então, vamos saber interpretar a tabela. Esse simbolismo que está aí significa de até. Então, de 150 até 154. De 154 até 158. E assim por diante. Vamos, por exemplo, usar a primeira classe como referência. A primeira classe, que é essa classe aqui de 150 a 154, segundo a minha tabela, existem 10 pessoas, beleza? Que representam 20% do total. Então aqui está o valor absoluto e valor relativo, como eu tinha falado antes. E eu estou falando que tem 10 pessoas nessa classe, de 150 a 154. Vamos contar então, para ver se está batendo essa informação. Bom, 150 até 154, vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 pessoas. Observa que a próxima pessoa já tem 154, então ela não está mais nessa classe, ela está na próxima. Observa que eu peguei esses dados que foram construídos pelo rol e trouxe tudo para a minha tabela de classe, beleza? Então aqui eu tenho toda a informação sintetizada para vocês. Lembrando, mais uma vez, com relação à frequência absoluta, se somar tudo, tem que dar a amostra, tem que dar a população, perdão, e se eu somar toda a frequência relativa, tem que dar 100%. Isso aqui tu nunca pode esquecer, porque toda hora vai aparecer de certo ponto essa informação para você lidar. Show, galera? Então até aqui a gente não tem dúvida, imagino eu. Bom, daí a gente vai chegar no ponto mais famosinho, né? O ponto mais famoso da estatística, que é a medida de tendência central, que é aquela parte que todo mundo meio que aprende com muito detalhezinho lá na escola, ok? Nós temos 4 situações diferentes. Nós temos a média aritmética simples, nós temos a média aritmética ponderada, nós temos a mediana e nós temos também a moda. Todos que estão aqui aparecem com muita frequência no concurso de vocês, então não demore. A questão é, vamos pegar primeiro o nome da classificação geral, medida de tendência central. O que diabo significa isso? Volta comigo aqui então. Se você pensar em medida de tendência central, pensa comigo da seguinte forma. Se eu tenho tendência central, significa que as coisas estão tendendo a acontecer no centro daquela tabela. Ou seja, essas 4 situações que eu falei antes, elas vão acontecer no centro do seu gráfico, no centro do seu rol, da sua tabela, do seu gráfico por si só. Vai ser tudo acontecendo ali no meio, no centro. Show de bola? Então, deixa eu voltar para o slide. Média aritmética simples, ponderada, mediana e moda. Vamos falar individualmente de cada um deles. Primeiro caso. Média aritmética simples. Show, vamos falar. Média aritmética simples, não se assustem, galera, com essa fórmula que está aí. Porque média aritmética é o que a gente mais sabe fazer. Por quê? É o que todo mundo faz lá na época da escola, quando você precisa saber quantos pontos você precisa para você ser aprovado, por exemplo, no seu bimestre, no seu ano lá na escola. Essa média aritmética é o que a gente faz com toda certeza lá, porque você soma tudo e divide pela quantidade de informações que você tem. Então, nesse caso da média aritmética, falando agora mais tecnicamente, eu tenho que a média aritmética simples, ela vai ser representada com essa barrinha aqui em cima. Então, média aritmética simples. E aí observa que eu vou ter informação 1 mais informação 2 mais informação 3 e assim por diante. E vou dividir pela quantidade de informações. O que significa isso? Por exemplo, se você tivesse 4 notas, beleza? E eu perguntasse qual é a média, o que você deveria fazer? Somar as 4 notas e dividir por 4, porque é assim que funciona. Se forem 5 informações, soma as 5 e divide por 5. Se fossem 6, somem as 6 e dividam por 6. E assim por diante, porque a média simples é, como o nome falou mesmo, é simples. É só somar tudo e dividir pela quantidade de dados que você tem. Vamos trazer isso para um exemplo, para vocês observarem. Olha, por exemplo, participando da primeira eliminatória numa competição de natação, há um grupo de crianças com idades representadas pelos seguintes valores: 6, 10, 7, 9, 8, 7, 9, 6, 10. Aí são as idades das crianças. Observe que está tudo desorganizado, mas nesse caso a gente nem vai se preocupar em criar rol, porque não vai precisar. A pergunta é mais simples do que isso. A pergunta é: a média aritmética da idade das crianças é quanto? Observa que para você descobrir qual é a média, eu tenho que somar a idade de todas as crianças e dividir pela quantidade de crianças que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 9 crianças. Se você observar pelo cálculo, eu tenho aqui, ó,
6 mais 10 mais 7 mais 9 mais 8 mais 7 mais 9 mais 6 mais 10 dividido por 9, porque são 9. Somando vai dar 72. 72 por 9 vai dar 8. E o que significa esse 8? Em média, aquelas crianças têm 8 anos. Show? E cuidado com essa situação, galera. Por quê? Quando eu falo em média, eu estou omitindo muita coisa. Porque não necessariamente eu estou afirmando que todos têm 8 anos. Eu estou afirmando que, em média, eles têm 8 anos. Cuidado com a forma que é passada a informação. Até para não gerar dúvida para a interpretação da pessoa que vai receber aquele dado. Show? Então, média aritmética simples é literalmente isso que a gente viu. É só você pegar as informações, somar tudo e dividir pela quantidade de dados que você tem. Show? Além da média aritmética, nós também temos a outra média, que é a média aritmética ponderada. E aí eu pergunto de imediato, o que significa ponderada no português? Alguém sabe me explicar em português o que significa ponderar? A palavra ponderada? Alguém sabe o que significa isso? Pelo jeito ninguém sabe. Tá, então vamos lá. O peso de cada elemento? Correto, Pedro. Ponderar significa você atribuir valor, no caso a gente fala como peso, né? Atribuir peso à informação que tem mais relevância. Por exemplo, se eu pensasse no ambiente escolar, mais uma vez, e eu falasse que de 50 alunos, 20 tiraram nota 8 e o restante ficou espalhado, as notas, eu poderia falar que a frequência que apareceu a nota 8 é maior. Ou seja, quanto maior a frequência, maior vai ser o peso para aquela informação. Correto? Vamos ver como que faz o cálculo para isso. Eu tenho aqui que a notação vai ser média ponderada. Ou seja, a gente vai colocar um pezinho aqui para simplificar. Bom, como que é o cálculo? Você vai pegar o peso 1 multiplicado pela informação 1, mais o peso 2 multiplicado pela informação 2, mais o peso 3, que multiplica a informação 3, e assim por diante. E na hora que você for dividir, você vai dividir pela soma dos pesos. Ou seja, é bem diferente da média aritmética simples. Na ponderada, você vai pegar nota 1 vezes peso 1, mais nota 2 vezes peso 2, nota 3, peso 3. E na hora que você for dividir, você vai dividir pela soma de todos os pesos. E isso é média ponderada. Um exemplo para vocês entenderem como funciona é esse daqui. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão, determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas em matemática forem iguais a... Aí observa que eu tenho 4 notas. No primeiro bimestre ele tirou 7, no segundo bimestre ele tirou 6, no terceiro bimestre ele tirou 8 e no último ele tirou 7,5. Mas, segundo a explicação do enunciado, a gente vai ter que usar a média ponderada. E cada bimestre vai ter um peso atribuído. E o que significa isso? O primeiro bimestre vai ter peso 1, o segundo bimestre vai ter peso 2, o terceiro vai ter peso 3 e o quarto peso 4. Antes de olhar para o cálculo, eu pergunto para vocês, qual é o bimestre com maior importância matematicamente nesse caso, nessa situação? Qual é o bimestre mais importante? A Ana Júlia falou que é o quarto. Beleza. Sim, é o quarto bimestre. Por quê? Porque o que vai ter maior peso é o mais importante. Ou seja, pode acontecer do aluno ficar tirando notas ruins no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, mas se ele tirar uma nota excelente no último bimestre, pode ser que ele seja aprovado mesmo assim. Por quê? Porque a nota do último bimestre tem maior peso. Entendemos isso? Inclusive, dependendo do vestibular que vocês pretendem fazer, a gente também tem peso atribuído para as questões. Por exemplo, a gente fala muito disso. No caso da UERJ, a gente fala,
Na minha matéria, matemática tem peso 2, português tem peso 1, redação tem peso 3, por exemplo. Então a gente lida com isso no dia a dia. Só que a gente não necessariamente faz esse cálculo. Dificilmente você vai fazer a sua prova do vestibular, mesmo depois que você souber o seu resultado, você não vai fazer cálculo na mão para poder descobrir. A gente é preguiçoso, a gente espera sair a informação oficial lá do vestibular. Isso, a Ana Júlia falou, quando se inscrever no SISU, as faculdades têm pesos diferentes. Por exemplo, no FRJ, a redação vale mais. Correto, dependendo do vestibular e da faculdade que vocês pretendam, lá cada universidade vai lidar com um peso diferente. E, inclusive, tem, agora nem tanto, mas antigamente, há uns 10 anos atrás, tinha muito disso. Por exemplo, se você quisesse cursar matemática, como é o meu caso, a minha prova que tinha maior peso era matemática e física. Hoje em dia não tem tanto isso. A gente tem a UERJ que trabalha mais ou menos nessa situação, mas como eles têm prova específica, meio que morre essa ideia de peso. Beleza? Então, continuando aqui, se eu pensar aqui, o cara tirou 7 no primeiro bimestre, então vai ser a nota 1 vezes o peso 1. O peso é 1, literalmente. No segundo bimestre, ele tirou 6 e o peso é 2. No terceiro bimestre, ele tirou 8 e o peso é 3. E no último bimestre, ele tirou 7,5 e o peso é 4. Na hora de dividir, eu estou dividindo pela soma dos pesos. Então, é peso 1, mais 2, mais 3, mais 4. Show de bola! Isso vai dar 73 sobre 10, que dá 7,3. Ou seja, se a média para aprovar nessa escola for média 6, o cara foi aprovado. Gabriel, nesse caso, foi aprovado. Show? Lembrando, se vocês pudessem escolher, na opinião de vocês agora, se vocês tivessem liberdade para escolher qual é o tipo de média que você pretende ter na sua avaliação, qual seria a média que vocês acham que seria melhor para vocês, que daria a maior nota no caso? A média ponderada, a média simples, perdão, ou a média ponderada? Na opinião de vocês, qual é a média que dá o maior resultado? A média simples ou a média ponderada? Ponderada. Ok. A média ponderada ela vai dar um resultado maior, com toda certeza. Por quê? Porque ela vai dar valores diferentes, com pesos diferentes. A única exceção seria para o caso de você tirar a mesma nota nos 4 bimestres, nesse caso. Por exemplo, se você tirar 5, 5, 5, 5, não importa. Se você calcular com média simples, vai dar média 5. Se você calcular com média ponderada, também vai dar média 5. Porque é a única exceção. Se você tira notas idênticas em todos os bimestres, o seu resultado final é igual, tanto média simples quanto em ponderada. É um caso bem específico, como eu falei. E além disso, além da média simples e da ponderada, a gente também tem uma outra média, mas ela não é considerada geralmente para estatística, que é a média harmônica, que é outro tipo de média, mas ela não vai ter citada nesse texto, nessa aula, beleza? Então fica tranquilo, a gente não vai lidar com ela. Continuando aqui, cadê? Voltando. Mediana. O que diabos é mediana? E aí vamos lá matar logo essa dúvida. Por favor, gente, não confunda a mediana com a média. Porque tem muita gente que na hora do desespero, a leitura rápida, aquela confusão, aquela pressão psicológica da prova, se enrola e dá mole para isso. Mediana não é a mesma coisa que média. Bom, a mediana ela vai ser representada pelo valor central, entre aspas, entre os dados obtidos, estando esses em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá, já tem um probleminha aqui surgindo. Se os seus dados não estão organizados, você não consegue descobrir a mediana. Você precisa arrumar aqueles dados, seja de forma crescente ou decrescente. Fica a teu critério, porque dá o mesmo resultado. Agora, se você calcula, entre aspas, a mediana sem organizar, você não vai achar um resultado correto, obviamente. Precisa organizar antes de atribuir o valor da mediana. Show de bola? Então, continuando, vamos ver um exemplo disso. Bom, retomando o exemplo anterior, vamos colocar as idades representadas pelos seguintes valores.
Observe que eu coloquei duas situações. Eu coloquei uma com ordem crescente e a outra em ordem decrescente, beleza? Só que se você observar, não importa. Mesmo estando crescente ou decrescente, eu observo que o valor central é o 8. O 8 está no meio das informações. Lembrando, nesse caso, eu tenho uma quantidade ímpar de informações. Porque se você contar, e se você lembrar do slide anterior, eu tinha 9 crianças. Então, se eu tenho 9 crianças, 9 é número ímpar. Se eu tenho quantidade ímpar de informações, a mediana é literalmente o cara que está no meio da sua tabela. Show de bola? Do meio do seu rol. Porém, como vocês já vão se perguntar, beleza, eu já entendi que quando é ímpar, funciona assim. E quando a quantidade de informações for quantidade par? Aí muda um pouco. Por quê? Vamos pegar um outro exemplo. Caso o número de informações seja par, a medida desses valores será a média aritmética dos dois valores centrais. Observa que nesse caso, eu incluí, nada de sentar chorando, Júlia, eu incluí mais uma criança na pesquisa. E aí observa que eu não tenho uma criança no meio da tabela, eu tenho duas. E observa que mesmo estando crescente ou decrescente, vai estar funcionando da mesma forma. Por quê? Observa que no meio, no centro, eu tenho 7 e o 8. Beleza. Para você descobrir quem é a mediana, você faz a média dos dois caras que estão no meio. Então, eu somo 7 mais 8 e divido por 2. Nesse caso, vai dar 7,5. Porém, você nem precisaria fazer esse cálculo aí na mão. Dá para fazer mentalmente. Por quê? É só você pensar, literalmente, se eu tenho o 7 e o 8, quem é o número que está exatamente entre o 7 e o 8? Quem está no meio do 7 e do 8? O 7,5. Ou seja, nem precisaria fazer o cálculo na mão. É só você pensar como número. Quem é que está no meio do 7 e do 8? 7,5. Morreu o assunto, você matou a tua questão. Show, galera? Então a gente já sabe como que funciona a média simples, a ponderada e a mediana. Agora, a moda. Bom, a moda é o valor que se repete o maior de números de vezes entre os dados obtidos. Por exemplo, galera, se vocês pensassem no nosso cotidiano, se você pensar com o nosso cotidiano, como que algo vira uma moda? Por exemplo, a gente está vivendo aí essa onda aí, quase uma horda zumbi, de pessoas que estão usando o TikTok, essa maldição. Isso virou moda. Por que virou moda? Porque começou com uma pessoa usando, outra começou a usar, outra começou a usar, e agora virou uma enxurrada de pessoas, quase infinita, de pessoas usando essa porcaria. E aí? Virou moda. Então, o que é moda? Moda é algo que se repete com muita frequência. Se começou a acontecer muito aquilo, ela vira moda. Show de bola? Então a gente sabe o que significa moda. Agora, trazendo para a matemática, o que seria isso? Vamos trazer o nosso slide de volta e observa. Exemplo, participando da segunda eliminatória da competição de natação, há um grupo de crianças com idades representadas pelos valores 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9. Mas, observa comigo, quem é a moda nesse caso? Moda é 7. Por que 7? Porque se você observar, o 7 é o valor que mais aparece na pesquisa. Inclusive está até organizado aqui como um rol já. Então era só olhar. O número que mais se aparecer é a moda. Vocês vão até pensar, pô, isso aí é muito bobão, isso aqui nem vai aparecer lá na hora do vestibular. E engano seu, isso aqui aparece com muita frequência, inclusive na prova. E aí eu ainda falo muito disso para a galera, no geral, quando está prestando vestibular, que é o seguinte, em provas de Enem, principalmente, cara, a gente vai tomar cuidado, porque vai ter, na mesma prova, você vai encontrar, às vezes, 5 questões, 6 questões só de estatística, na mesma prova. Por quê? É um tema que aparece com muita frequência. Ele vai ter muita questão na mesma prova para você fazer. O ponto positivo é que as questões de estatística, geralmente, são fáceis. E aí você ganha pontos praticamente.
não demole. Eu aconselho, inclusive, a galera que pega a prova de matemática, mas não gosta tanto de matemática assim, abre a prova de matemática, já vai folheando aí, caça a questão de estatística, porque geralmente elas são mais fáceis e você já garante alguns pontos aí na disciplina de matemática. Show? Até porque tem questão que não tem cálculo, tem questão que é só olhar o gráfico e marcar a opção. Fora quando tem questões para fazer cálculo, são cálculos bobinhos como esses aqui. Porém, a gente tem algumas exceções com algumas questões que levam tempo, que vão te trazer algum desespero talvez, mas nesse elas não são tão difíceis. Tem questão que vai ser difícil de interpretar, mas o cálculo é extremamente bobo. Se você vê alguém fazendo, tu fica, caraca, era bobinho, eu nem percebi. Então, vamos ver agora como que funciona alguns casos. Agora falando sobre nossa próxima categoria. Mas antes disso, vamos observar essa situação que está aqui. Por quê, gente? A gente estava falando sobre medida de tendência central. Lembra que eu expliquei para vocês? Medidas de tendência central são aquelas informações que acontecem no centro da sua informação, da sua tabela. E aí eu falei que tem a média simples, a ponderada, a mediana e a moda. Esses 4 que nós falamos são tendência central. Observa agora esse exemplo. Vamos agora analisar o número de gols por partida da última rodada de um campeonato. Observe que a minha tabela, eu tenho o seguinte, aconteceram 6 jogos, sendo que em cada jogo teve uma quantidade diferente de gols. Por exemplo, no primeiro jogo aconteceram 5 gols, no segundo jogo não teve nenhum gol, no terceiro tiveram 11 gols, no quarto jogo foram apenas 3, no 5 foram 4 gols e no sexto jogo só aconteceu 1 gol. Agora eu pergunto para vocês, qual é a média de gols que aconteceu por rodada? Como a gente já sabe, a média simples, a gente soma tudo e divide pela quantidade. Nesse caso, o que eu fiz? Eu somei todos os gols, o 5 mais o 0, mais o 11, mais o 3, mais o 4, mais o 1. E vou dividir por 6, porque são 6 jogos. Show de bola! Vai dar 24 sobre 6, que vai dar 4. O que significa esse 4? Significa que, em média, aconteceram 4 gols por jogo. Só que agora vamos observar se essa informação ela vai te ajudar ou se ela vai confundir uma pessoa que não saiba das informações previamente. Por exemplo, vamos fazer um comparativo. No primeiro jogo, aconteceram 5 gols, mas a média foi média 4. Aí você pensa, ok, 5 gols para 4 está próximo ainda, tudo bem. Agora olha para o segundo jogo. No segundo jogo aconteceu 0, não teve gol nenhum. Só que você afirmou que aconteceu em média 4 gols. Ou seja, nesse caso, a informação da média ela não vai te trazer uma informação que vai realmente te satisfazer. Por quê? Pô, cara, como assim? No segundo gol teve 0, mas você falou que em média aconteceu 4. Olha para o terceiro jogo, aconteceram 11 gols, mas em média você falou que eram 4. A informação ela não está batendo perfeito, entende isso? No segundo foram nenhum e no terceiro foram 11, mas em média você falou que foi 4. Não faz sentido. No quarto jogo foram 3, mais ou menos bateu na média. No quinto jogo foi 4, perfeitinho com a média. E no sexto jogo foi só 1 gol, mas você falou de novo que a média foi 4. Ou seja, galera, observa que em alguns casos a média simples, a medida de tendência central, ela não vai te gerar um resultado tão satisfatório assim. E para isso, para esses casos, a gente vai ter as medidas de dispersão, beleza? O que significa dispersão? Quando literalmente você vai estar fugindo, vai estar dispersando da média. Dispersar significa afastar. Ou seja, quando você percebe que os seus valores, os seus dados estão fugindo, estão se distanciando da média, é porque seria mais interessante você trabalhar as medidas de dispersão. Show? Porém, galera, esses casos aí, eles são mais complicados. Porque geralmente tem pessoa, inclusive, que na escola, no ambiente escolar, nem aprende as medidas de dispersão.
Tem pessoa que aprende só a de tendência central. Mas vamos ver aqui como que funciona para você logo matar esse leão. Beleza. Nós temos 3 tipos. Nós temos o desvio médio, nós temos a variância e nós temos o desvio padrão. O que significa cada situação? Vamos começar com o primeiro. Desvio médio. Não se assustem com essa fórmula do capiroto que está sendo mostrado aqui. Beleza? Produção, por favor, liga o retorno do vídeo, sumiu para mim. Observa o seguinte. Nesse caso, eu tenho aqui a primeira nota menos a média. Percebe que está entre módulo, ok? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Você vai pegar o módulo da primeira informação menos a média, vai somar, cadê meu mouse? Aqui, somar com a segunda informação menos a média, mais a terceira informação menos a média. E na hora de dividir, eu vou dividir pela quantidade de informações que eu tenho. Não se assustem com essa anotação que está aqui, tá? Esse símbolo aqui estranho que vocês estão vendo, para quem não conhece, significa somatório, que é literalmente soma tudo, beleza? Então, para você descobrir o desvio médio, você vai ter que fazer um número menos a média. Lembra? Desvio médio. Então, você pega o valor menos a média. Logo, para você calcular o desvio médio, você vai ter que calcular a média antes disso. Uma coisa depende da outra. Beleza? Agora, vamos voltar para aquele mesmo caso anterior, tá? Aquele caso dos gols. Estou olhando a fórmula. Beleza. Vamos verificar o desvio do valor que representa o número de gols de cada partida em relação à média. Lembrando que a média que nós achamos era 4 gols por jogo. Beleza? O que a gente vai ter que fazer? Tu pega cada jogo e você vai subtrair a média. Por exemplo, no primeiro jogo eram 5 gols, menos a média, que é a média 4, 5 menos 4 vai dar 1. No segundo jogo foram 0 gols, menos a média vai dar menos 4. No terceiro jogo foram 11 gols, menos a média vai dar 7. No quarto jogo, 3 menos a média vai dar menos 1. No quinto jogo, 4 menos 4 que dá 0. E no último jogo, 1 menos 4 que dá menos 3. O que você vai fazer agora? Pega todos os resultados e joga dentro do módulo. Então vai ficar o módulo de 1 mais o módulo de menos 4, mais o módulo de 7, mais o módulo de menos 1, mais o módulo de 0, mais o módulo de menos 3. Lembrando que a gente já aprendeu o que é módulo lá atrás na aula de função modular. E eu tinha explicado que módulo, quando está fácil assim, é só você tirar o sinal. Ou seja, o módulo de 1 é 1, o módulo do menos 4 é 4, o módulo de 7 é 7, o módulo de menos 1 é 1, o do 0 é 0 e o do menos 3 é 3. Se eu somar tudo, vai dar 16, dividido por 6, vai dar 2,6. O que significa isso? O seu dado falei tudo errado, desculpa. O seu dado estatístico, ele vai estar falando que o seu caso, no caso dos gols, vai estar desviando da média em 2,6, tá? O que significa isso? Volta para mim, para a realidade. Pensa o seguinte, sabe quando vocês viam, por exemplo, aquelas pesquisas eleitorais que você via lá, passo a passo, cada candidato lá falando, o candidato tal teve tantos pontos na pesquisa, e sempre que o cara fala, no final ele fala o quê? Com uma margem de erro que pode ser para mais ou para menos. Ou seja, ele nunca vai afirmar com toda certeza que vai acontecer aquilo. Ele deixa uma margem de erro. E essa margem de erro, muitas das vezes, é o desvio médio. É quando ele está fugindo ali do resultado final. Show, gente? Então, é basicamente isso que vocês têm que ter na cabeça. Show? A Ana Júlia tinha falado isso. É exatamente isso, Ana Júlia. Bom, depois do desvio médio, nós também temos a variância. Observa que é outra fórmula bem capturotesca aí, só que é bem parecido com a fórmula de desvio médio. O que você vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer a nota 1 menos a média,
Só que vai ter que levar ao quadrado agora, só vai mudar isso. Então, é a nota 1 menos a média ao quadrado, mais a nota 2 menos a média ao quadrado, mais a nota 3 menos a média ao quadrado, e assim por diante. Show? Mas a gente já sabia que tinha dado 1, menos 4, 7, menos 1, 0 e menos 3. Porque é o mesmo resultado que está aqui, ó. É o mesmo resultado. Só que vai mudar o seguinte. No desvio médio, você colocava dentro do módulo. Na variância, você eleva ao quadrado. Só muda isso. Beleza? Então vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1. Menos 4 ao quadrado, que vai dar 16. O 7 ao quadrado, que vai dar 49. 1 ao quadrado, o menos 1 ao quadrado, que dá 1. 0 ao quadrado dá 0 e menos 3 ao quadrado dá 9. Somei tudo, vai dar 76 sobre 6, que vai dar 12,6. Ou seja, a variância é o quanto literalmente a média está variando com relação ao total. Show? Também tem relação com margem de erro de pesquisa, porque você nunca afirma com veracidade a coisa sem ter certeza do que vai acontecer. Acontece inclusive muito disso, às vezes você vê uma pesquisa e o candidato XY está no topo, liderando, mas na hora do resultado final não acontece aquilo, porque ele não pode afirmar, ele cria uma estimativa usando uma amostra. Por quê? Porque ele não usou todo mundo do Brasil. Quando você cria uma pesquisa, você vai escolher a amostra. Para a amostra não ser contaminada, ele tem que pegar um pouquinho de cada estado. Vamos pensar assim, eu pego um pouquinho do Rio de Janeiro, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho do Amapá, um pouquinho do Acre, ele tem que pegar tudo quanto é lugar do Brasil. Se ele pegar uma amostra só de uma região específica, essa amostra com certeza está contaminada. Beleza? Por isso que boca de urna não é confiável, né? Exatamente. É uma estimativa, é porque a gente gosta de ter informação, mas não necessariamente a gente vai ter uma informação que vai realmente acontecer. Pode acontecer ou não, ok? Bom, além do desvio médio e além da variância, nós temos a última situação de dispersão, que é o desvio padrão. Bom, o que é o desvio padrão? É utilizado para representar a dispersão dos valores sendo calculado pela raiz quadrada da variância. Ou seja, para você descobrir o desvio padrão, você tem que ter feito antes a variância. Elas caminham juntas. O problema, gente, é que geralmente o resultado da variância vai dar um número estranho. Exemplo, no nosso resultado, a variância deu 12,6. 12,6 aqui no cantinho. Se eu for calcular o desvio padrão, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 12,6. Show, galera? O problema é esse. E você na hora da prova, meus queridos? Como que vocês vão saber qual é a raiz quadrada de 12,6? Porque você geralmente vai saber o resultado dos valores certos, né? Raiz quadrada de 1, de 4... raiz quadrada do 9. E aí, como que você faz nesse caso? Chuta, como a Júlia falou. Mas não, tem alguns macetinhos para facilitar vocês. Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês mais uma vez. Observe o seguinte, se vocês pararem para analisar, eu quero calcular a raiz quadrada de 12,6. Show de bola? Só que entenda comigo, eu sei qual é a raiz quadrada. Eu sei a raiz quadrada do 4, eu sei a raiz quadrada do 9, eu sei a raiz quadrada do 16, e eu sei a raiz quadrada do 25, e assim por diante, correto? Todos que estão aqui no quadro, a gente sabe de cabeça o resultado. O problema é que agora eu quero saber a raiz quadrada do 12,6. E aí você pensa, o 12,6, ele está entre 9 e 16, né? 12,6 está no meio do 9 e do 16. Não é isso? E aí, o que você faz? Eu sei muito bem que a raiz quadrada do 9 é 3. E a raiz quadrada do 16 dá 4. Se eu estou afirmando que esse cara está no meio desses dois, quem é o número que está entre o 3 e o 4? Qual é a mediana dos 3 e 4? 3,5. Ou seja, é aproximadamente 3,5.
E aí fica mais fácil para você matar a questão, se você não souber fazer uma raiz quadrada feia, como essa que está aqui. Tá? Pode facilitar vocês. Ok? Bom, voltando para o nosso slide, antes que eu quebre tudo aqui. Bom, agora sim, já sabemos o que são, né, o que é a estatística para a importância da prova de vocês, porém, vamos pensar agora como que vamos aplicar isso na prova. Vamos lá. Essa pergunta aqui, obviamente, é do Enem. Vamos lá. A pergunta é: os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é essa sigla aí, DIEESSE. Observe que as taxas estão em percentuais. Atenção, porque a questão já deixou claro que está em percentual, ou seja, eu estou falando de frequência relativa, percentual é relativa. A pergunta é: supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil pessoas, determine o número de desempregados em março de 2010 nessa região. E aí, gente, vou deixar vocês pensarem um pouquinho para responderem isso. Observa que no gráfico, na gráfica aqui de barras, eu tenho aqui algumas cidades: São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e o Distrito Federal. E eu tenho aqui a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas em março de 2010, que é literalmente o que a pergunta fez. Mandou você olhar para março de 2010. Então o gráfico já está bonitinho para te ajudar. Observa que a pergunta ela não é sobre todas as cidades. A pergunta é sobre uma cidade em específica. Qual é a cidade que você tem que se preocupar para responder essa questão? E aí, gente? Qual é a cidade que vocês vão ter que se preocupar para poder responder essa questão? Porto Alegre, Dona Júlia, correto. Ou seja, qual é o cálculo que vocês vão fazer? A pergunta é: supondo que o total de pessoas pesquisadas em Porto Alegre são 250 mil pessoas, determine o número de desempregados em março. E agora? Eu sei que tem 250 mil pessoas. Compara isso com relação ao percentual lá em Porto Alegre. Qual vai ser a sua resposta? Ele quer saber quantos são desempregados. O que vocês vão fazer? Não tem tempo para vocês pensarem. Bom, estava demorando para alguém falar que quer fazer a regra de 3. Beleza. Pode dar certo, não posso nem criticar. Vamos ver se dá certo. A questão, galera, é o seguinte: segundo o gráfico, que é o nosso foco, estatística gráfico, quanto é o percentual de pessoas desempregadas em Porto Alegre, segundo o gráfico? E aí? Gabriel falou letra A. Vamos ver então. Vamos passar o nosso slide então. E é o seguinte: se você olhar para o gráfico, eu tenho 9,8% desempregados em Porto Alegre. Então eu vou ter que calcular 9,8% do total de pessoas, que são 250 mil. Ok? E agora, calculando isso daqui, 9,8 sobre 100, que multiplica 250 mil. Isso vai dar 24.500. Ou seja, letra A,
uma questão boba. Na final, você só fez porcentagem, porque o início da questão é só olhar para o gráfico. Lembra que estatística é gráfico, é só olhar para gráfico e fazer. Olha que questão fácil que vocês poderiam fazer lá no dia da prova de vocês. Foi, galera? Dúvidas? Alguma coisa sobre... Passou rápido? Como que foi aí? Deu tudo certo? Entendemos? Essa aqui foi bem café com leite. Vamos para a próxima, então. Segunda pergunta. Uma coleta de dados em mais de 5.000 sites da internet apresentou os conteúdos de interesse de cada faixa etária. Na tabela a seguir estão os dados obtidos para a faixa etária de 0 a 17 anos. Considere que esses dados refletem os interesses dos brasileiros dessa faixa etária. Selecionando ao acaso uma pessoa dessa faixa etária, a probabilidade de que ela não tenha preferência por horóscopo é qual? Bom, primeiro vai ter gente que vai falar, ué, mas a questão não é nem sobre estatística, é sobre probabilidade. Na realidade, galera, nem tem que calcular a probabilidade. Essa questão aqui é aquele tipo de questão que é vergonha alheia, se você vê como resolve. Mas, olhando para a tabela, você observa que pela tabela eu tenho ali várias situações. Eu tenho música, blog, serviço de web, games, horóscopo, games online, educação, team, compras e outras coisas. Só que, de novo, a pergunta do enunciado, ele vai limitar a amostra. Ele não quer saber de tudo, ele quer saber só de uma situação em específica. Nesse caso, ele está perguntando sobre horóscopo, ok? Só que a pergunta é bem específica. Ele falou qual é a probabilidade de você escolher alguém que não gosta de horóscopo. E aí? Qual vai ser a alternativa que vocês vão marcar nessa questão? Mais um tempinho para vocês raciocinarem, embora essa aí é bem bobinha. Letra E, o Pedro falou? Bom, vamos lá para finalmente. Primeiro, se vocês olharem para a tabela está sendo clara aqui, ó, porcentagem. Lembra que porcentagem é que tipo de frequência, galera? É frequência absoluta ou frequência relativa? Responda para mim, para vocês lembrarem. Porcentagem é que tipo? Relativa, isso aí, Ana Júlia. Frequência relativa. E o que eu falei diversas vezes sobre a frequência relativa? Se você somar toda a frequência relativa, tem que dar quanto? Tem que dar 100. Tem que dar 100%. Ou seja, se você quer escolher uma pessoa que não gosta de horóscopo, o que você vai fazer? Tu pega a total, a quantidade total, e tira a galera que gosta de horóscopo, porque a pergunta é literalmente isso. Você quer alguém que não gosta de horóscopo. Bom, segundo a tabela, quantas pessoas gostam de horóscopo? 9%. Pensa comigo então, olha a dificuldade da questão. Se eu tenho 100% como total e eu quero tirar a galera que não gosta de horóscopo, você vai ter que fazer o quê? 100 menos 9. E quanto que é 100 menos 9? Fala pra mim, galera. Quanto que é 100 menos 9? 91. 91 o quê? 91%. Então, qual é a alternativa que você vai marcar? A alternativa é. Tá vendo que questão boba, gente? Era só você entender como fazer. Ops. A pergunta é literalmente isso. Olha que questão dada para você fazer. O enunciado parece muito mais complicado do que o cálculo, mas é tosca para fazer. Foi, gente? Bem fácil. Vamos para a próxima, então. Pergunta aqui é a seguinte, mais uma do Enem, né? Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário,
durante 15 dias intercalados a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Observe o nosso quadro que está aí à direita. Nós temos ali o dia do mês, do dia 1 e o último dia 29, e eu tenho aí a temperatura que foi registrada em cada dia, beleza? E a pergunta é, em relação à temperatura, os valores da média, da mediana e da moda são respectivamente igual a quanto? Ou seja, ele está perguntando a medida de tendência central. É só você fazer o cálculo, gente. Lembrando, o que eu falei sobre a mediana? Não dá para calcular a mediana se não tiver organizado os dados. Só que se você olhar para as informações da tabela, está tudo desorganizado. Claramente você observa isso. Olha aí que está tudo misturado. 15,5, depois vem 14, depois vem 13,5, depois vem 18. Ou seja, o que você vai ter que fazer é organizar essas informações para chegar a uma conclusão, para descobrir a mediana. Beleza? Lembrando que ainda tem a média, ainda tem a moda. A moda é fácil, porque a moda é só você olhar qual que apareceu com mais frequência. Mas a média vai dar trabalho, porque a média tem que somar tudo e dividir pela quantidade. Só que aí o que você vai fazer esperto para economizar o seu tempo? Você não vai calcular a média, né, irmão? Você vai ver logo a moda e a mediana, porque provavelmente já vai bater a alternativa para você marcar. Foca no que é mais fácil. A Ana Júlia falou que a moda é 13,5. Beleza. Se a moda for 13,5, você já elimina um monte de alternativa. Fica mais fácil. E aí, gente, um tempinho para vocês fazerem. Beleza, então vamos lá, então, para finalizar a nossa aula, vamos botar aqui a nossa solução. Eu sei que vocês estão fazendo aí, mas a gente tem que terminar a aula. Bom, tá aqui de volta, né, as nossas alternativas e a nossa tabela. A pergunta, cuidado, é média, mediana e moda. Gente, tem que ser nessa ordem, beleza? Não é para trocar a ordem das alternativas. Conclusão, se você construir o rol, você consegue ver aqui, ó, tá organizado aqui para vocês. A menor ficou sendo 13,5 e a maior foi 21,5, temperatura. A pergunta, primeiro, é a média. Mas eu falei, a média vai dar trabalho. Vamos partir para a mediana. Quem é a mediana? Quem ficou aqui no meio? No meio está o 18. Ou seja, eu já sei que a mediana vale 18. Show de bola. E se você observar, a frequência que mais apareceu foi 13,5. Ou seja, a moda é 13,5. Ou seja, eu já sei que a mediana é 18 e a moda é 13,5. Já dá para marcar a alternativa? Mediana e moda na sequência. Então, no meio tem que ser 18 e a última tem que ser 13,5. Fica assim na letra B, a alternativa correta, beleza? Ou seja, a gente nem precisou calcular a mediana. A gente fugiu aí para o mais fácil, deixou calcular a mediana e a moda e você mata a questão mesmo assim. Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida para vocês? Essa aula aqui é bem tranquila, como eu tinha falado, galera, mas preste atenção. Essa aula, como eu falei, ela tem bastante importância pela quantidade de questões que você vai achar. Lembrando, mais uma vez, esse tema ele aparece
em diversos conteúdos. Em geografia, você, por exemplo, você vai ter que saber a quantidade de chuvas que teve em certa região. Vai ter um mapa para você analisar, provavelmente. Então, análise de gráfico, de tabela, é uma coisa frequente, você vai precisar usar, galera. Então não dá mole, aprenda estatística e lembra que isso aí aparece com mais frequência do que outros temas. E são coisas fáceis, então aproveita, ganha seu ponto e garante lá mais alguns pontinhos na sua nota final. Show de bola? Lembrando que já está disponível a nossa lista de exercício lá no portal, já tem como fazer as questões que estão lá, é interessante para você praticar, lembrando que tem questões ali que são muito fáceis, algumas vão dar trabalho e outras você vai querer chorar com raiva, mas faz parte, tem que tentar fazer, beleza? No mais, a gente finaliza por aqui, próxima aula a gente conversa e vamos ver mais à frente como que vai funcionar a nossa vida, talvez a gente até retorne presencialmente, quem sabe, vamos ver. Beleza, galera? Então, um abraço, fique com Deus.